o amor e as estações da natureza. Eis que a natureza se desdobra em estações, convidando-nos às reflexões profundas em torno da amorosidade do divino que se espraia por todo o universo. A primavera risonha fala-nos, portanto, da multiplicidade das cores, das promessas, e a esperança que nos sugere alegria e encanto. Todos somos chamados, quando fazemos aniversários, a podermos dizer que fazemos mais uma primavera. Efetivamente, a primavera, ela consagra os nossos aniversários, significando dizer que nós estamos muito identificados com essa estação da natureza. A primavera representa a inicialização de um ciclo, tal como no campo da amorosidade. Por comparação, poderíamos dizer que aqueles que somos espíritos reencarnados na Terra, igualmente experimentamos o início de um ciclo egóico de amor infantil, de amor limitado, no qual mais nós precisamos receber, nos nutrir. É um nível de consciência evolutiva que corresponde bem, na faixa etária do ser humano, à infância. Somos almas, portanto, que podemos funcionar com essa qualidade de amorosidade captativa. Queremos estar sempre recebendo dos outros atenção, carinho, cuidado, compreensão. Queremos que os outros possam vir ao nosso encontro e atender às nossas demandas, como uma criança que circula parecendo que o mundo está em torno dela e ela é o centro do mundo, e o mundo deve lhe contemplar. É uma faixa, portanto, evolutiva que nos sugere graves reflexões, porque todos aqueles que estamos na Terra trazemos em algum nível na nossa personalidade essa característica de amor egóico infantil. Se não trazemos como a predominância do nosso ser, do nosso funcionamento, em alguns momentos a gente funciona infantilmente, como se uma criança surgisse exigindo dos outros, às vezes imaturamente cobrando das pessoas, às vezes aliando-se às suas responsabilidades. Nós mesmos, quando fazemos uma reflexão a posteriori, damos-nos conta de que fomos muito infantis e até mesmo nós nos criticamos às vezes por isso. Naquela área, efetivamente, o nosso comportamento é um comportamento primaverio, iniciando um curso de amorosidade crescente que vai apontando numa direção da maturidade, porém ainda está muito no início. Esse é o amor primaveril, o amor da infância e espiritual, do nível de consciência no qual a pessoa apenas espera receber. Ela é egocentrada, tudo gira em torno dela. Ela está no centro da movimentação de tudo quanto ela faz. Ela não se apercebe dos outros, salvo para atender às suas demandas e às suas necessidades. Esse é a primeira etapa do desenvolvimento de uma amorosidade crescente, que podemos comparar a essa estação da natureza que é a primavera. Mas segue-se uma outra etapa que é o verão. O verão caracterizado pelo vigor, pelas folhas verdes, pela abundância de vida, que bem lembra o jovem, que traz essa perspectiva do desenvolvimento tão aflorada, quando surge a libido, quando surge o seu crescimento galopante, quando surge a força. Este é o verão. O verão é uma manifestação de uma amorosidade que se segue à infância. É o jovem que logo após a faixa infantil toma
a sua plataforma de movimentação e se afirma já num desenvolvimento posterior. O jovem, o amor que se compara nesse nível de consciência evolutiva, ele permeia a pessoa que olha para o outro e já vê o outro. Já vê que o outro também tem necessidades. Todavia, a sua necessidade é primeiro. A sua necessidade é número 1 em relação a do outro, que deve vir secundariamente ou terciariamente. Primeiro eu, depois o outro. Mas ele já vê o outro, diferentemente da infância, onde nós estamos completamente alheios de que há uma outra vontade. O amor do verão, o amor jovem, portanto, é aquele amor no qual nós já nos damos conta que estamos em sociedade e de que há outras pessoas que têm direitos, de que têm necessidades, de que têm demandas, mas ainda estamos muito egocentrados, ainda estamos muito vivenciando as nossas necessidades como regime de prioridade. Nós não conseguimos olhar o outro como alguém que está equiparadamente a nós mesmos. E às vezes o outro está até pior do que nós. Mas não temos esse olhar para fazer essa identificação real. Primeiro nos atendemos e depois atendemos o outro. Não ficamos numa inércia, efetivamente não ficamos. Mas se sou a uma cadeira, eu ocupo primeiro de que um outro que vem atrás de mim, ainda que o outro tenha mais idade. Se eu estou no ônibus, eu não levanto para alguém que às vezes tem necessidade de ficar de pé e é alguém que está no processo da gravidez, por exemplo, ou é alguém que está carregando uma criança no colo, ou alguém que está carregando uma sacola pesada, a pessoa não se levanta, porque ela sentou primeiro. É verdade que ela tem o direito de sentar porque sentou primeiro, mas o outro tem uma necessidade maior. Ela não consegue perceber isso, porque ela se prioriza. E se tiver uma outra cadeira vaga, até que ela chama o outro, mas depois dela ter sentado. Assim é o amor juvenil, o amor verão. Esse nível de consciência, portanto, é um passo acima, que configura que a alma, que o espírito, que o ser humano que está nesse nível de movimentação está num rumo de mais prósperas possibilidades, mas de que ainda apresenta muitas limitações, que deverão ser superadas a partir do movimento, do esforço de vida rumo à próxima estação da natureza. E a próxima? Como é que surge o outono? Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da FEB. Aqui você encontra obra da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Por isso surge o outono. É a estação que se segue o verão. É um outro nível de possibilidades que a natureza nos convida a pensar. O outono, quando as folhas arrebentam das árvores parcialmente, mas ainda estão nos seus múltiplos coloridos, amarelo, marrom, e estão com as árvores apinhadas de frutos. O outono é a fase da produção, é a fase dos frutos sazonados. É o momento em que, psicologicamente, a alma está na sua produção efetiva no campo da sua inserção no mundo, como um adulto, no seu mercado de trabalho, com a família. É, portanto, alguém que ultrapassou a juventude, amadureceu, se formou e está compondo na natureza uma ação de cidadania com uma inserção social bem presente. E, portanto, coparticipando com os outros dessa movimentação social. Do ponto de vista do amor, o amor do outono representa, portanto, um passo adiante em relação ao amor juvenil, ao amor verão,
ao amor do jovem. O amor outono é o amor da partilha, é o amor da cooperação, é o amor do ombreamento um com o outro. A alma investida dessa amorosidade, ela dá-se conta de que o outro, como ela, tem necessidades. E ela se aproxima do outro para viver um amor de cumplicidade. Ela não se prioriza em relação ao outro. Ela pensa no nós, não no eu primeiro, como o amor verão, o amor jovem. Não como o eu infantil, eu e eu, que é um amor estritamente egóico, narcísico, centrado em si próprio. O amor outono não. O amor outono, ele consegue perceber de que há um outro que caminha e ele se dispõe a caminhar com o outro para e passo. Esse é o amor da amizade bem compartilhada. Esse é o amor da reciprocidade. Esse é o amor no qual a intimidade sugere que as pessoas possam se atenderem reciprocamente. O amor outono é o amor através do qual nós conseguimos vislumbrar que eu e o outro temos necessidades. Assim, nós vamos perceber, por exemplo, casais com amor outono, quando eles conseguem os dois se atenderem mutuamente. Mas às vezes num casal, por exemplo, um tem o amor outono e o outro está ainda no amor verão, juvenil. Há como que um descompasso. E aquele que é o outono atende naturalmente com maior possibilidade aquele que é o juvenil, que é o verão, que está um nível de consciência aquém no processo de maturidade. E podem fazer um encaixe muito interessante, porque são níveis de possibilidades de engrandecimento espiritual que divergem, mas são processos escalonados dentro da natureza. Podemos ter um amor, por exemplo, que se coloque como o outono num acasalamento e o outro é um amor infantil. É um relacionamento que você vê uma grande disparidade. Um cuida do outro como se cuidasse de um filho, de uma filha. Não obstante sejam casais. O parceiro que ama menos exige demasiadamente do outro e quase não percebe a necessidade do outro. Esse acasalamento também pode comparecer no cotidiano, caracterizando esses diferentes matizes da amorosidade. O amor outono, portanto, é o amor produção. É o amor daquele que faz com o outro o movimento da interação cooperativa. É o amor da cooperação. É um amor adulto, maduro. O ego, nessa fase, ele consegue, portanto, se desnudar e consegue, percebendo o outro, estabelecer uma relação de profundo ombreamento. Porém, este amor, ele ainda não é o fim. O outono não fecha ainda as estações da natureza. Surge, então, o inverno. O inverno, que é aquela estação que se coloca na sociedade e na natureza, na manifestação em que tudo cai, as folhas, as árvores ficam como que ressecadas. Nós olhamos para elas, parece que elas não têm vida. Esfria-se. Há, portanto, um certo desdém quando se olha ao inverno, porque é a fase da introspecção. Nessa perspectiva comparativa da amorosidade, o amor inverno é o amor do sábio, é o amor da terceira idade e quarta idade, é o amor do idoso, é o amor daquele que amadureceu profundamente. É a quarta etapa no sequenciamento das estações da natureza. Portanto, é o amor de síntese. É o amor que transpõe todas as manifestações egóicas e o espírito abunda no seu processo de iluminação. E como que mata o ego. Ele se sobrepõe às manifestações egóicas. O ego agora serve-o como se fosse exatamente um escravo da sua manifestação plena.
Diferentemente e exatamente no sentido oposto do amor que se manifesta na primavera, daquele amor infantil no qual o ego se coloca como o senhor da cena e a manifestação do eu superior, da potencialidade do espírito que ele traz dentro de si mesma, fica ainda ensimesmado, reduzido, pequeno, porque o ego assume o palco das movimentações no campo do mundo. É o amor infantil, portanto, nessa primeira perspectiva da primavera que predomina. No inverno é as avessas. Surge o amor do sábio, aquele amor que se coloca, portanto, matando as manifestações egóicas e promovendo a abundância que se manifesta nos sábios, no sacrifício, na renúncia, no devotamento das almas iluminadas. É o amor do inverno, que significa as sementes que se multiplicarão em tantas outras possibilidades de manifestação que comporão mais tarde o reverdecimento da vida e novos pomares. Assim é o inverno. Portanto, em qual estação você se encontra? Lembra-te assim, Chorei, a verdade não te permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a boca. doente, Chorei ao Amas desta encontrar-te. forma, Portanto, você deve estar aí se indagando em qual estação você se encontra. Qual é o nível de consciência amorosa em que você se identifica? Efetivamente, todos nós não somos uma ou só estação. Nós, numa certa medida, passeamos por essas estações, ainda que guardemos uma predominância maior nesta ou naquela identificação evolutiva, configurando o nosso nível de amorosidade. Mas ainda que sejamos predominantemente outono ou predominantemente verão, nós temos traços dessas outras estações amorosas que surgem abundantes no nosso cotidiano de vida, caracterizando efetivamente de que nós somos um espectro multicolorido, como um arco-íris. Trazemos vários matizes da amorosidade, da luz, em diferentes tonalidades, em diferentes frequências. E não devemos nos entristecer porque guardamos ainda essas manifestações, essas fases entremeadas, como um verdadeiro mosaico. Não. Devemos manter serenidade e buscar nos auto-perceber para ver em que área eu me movimento com este ou aquele tipo de amorosidade. Como é que eu funciono como pai? Que tipo de amor surge em mim como pai? Eu sou mais o outono, eu sou o inverno, eu sou a primavera ou eu sou o verão? Como parceiro na conjugalidade, qual tem sido a predominância da minha movimentação amorosa na interação com a esposa, com o esposo? No trabalho, eu me comporto como? Eu sou mais aquela criança que fica pedindo, que fica cobrando, como se ela trabalhasse sozinha e todo mundo tivesse que atendê-la aos caprichos? Ou eu já sou alguém que consegue perceber o outro, como no amor verão? Muito embora ainda reivindique atender as minhas necessidades e demandas primeiro, as minhas requisitações no campo profissional por primeiro. Ou eu já sou alguém que compartilho num trabalho de equipe, que já
me integro sinergicamente com os outros, observando os outros como os meus pares da atividade profissional. Ou eu sou a pessoa que consigo perceber as necessidades dos outros e consigo transcender os meus próprios limites, demonstrando que na equipe, no trabalho, eu sou a pessoa mais madura, muito embora às vezes nem seja reconhecida pela humildade que caracteriza o inverno, este amor do sábio. Mas sou eu quem facilita as relações, sou eu quem consegue juntar a equipe de uma forma mais formosa, sou eu quem consegue fazer um movimento de atendimento às nossas imaturidades grupais, sou eu aquele que anonimamente dou a contribuição efetiva, afetiva, sem que isso configure que eu seja o chefe. Às vezes eu posso ser o porteiro, mas o porteiro que detém essa maturidade na atividade profissional. Dentro do grupo religioso, como é que eu sou? Eu sou aquele que estou sempre reivindicando ser atendido, ou eu já participo também da minha contribuição na comunidade religiosa? Ou aquele que dá uma contribuição tão grande que eu já componho um quadro de equipe neste ou naquele setor, na diretoria, como alguém que está efetivamente estabelecendo relações equânimes com os seus pares.